Oi, Andréia. Olá, Linder! Como tudo bem? Deixa eu me ajeitar aqui. Eu tô enrolado. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Deixa eu substituir aqui, que eu, de vez em quando, eu me enrolo com isso. Ou de vez em sempre. Como é que você está, Andréia? É que a gente. Tô ótima, tô bem. Essa pandemia Tá fez a gente linda. refletir, mas trabalhar também bastante, né? Como é que está o movimento na clínica? Aumentou ou diminuiu? Olha, Ibinder, nesses 3 meses, a gente montou umas 5 clínicas. Eu posso te dizer que foi mais ou menos o que aconteceu, porque lá para meados de março é assim, fecha tudo, só funcionam coisas emergenciais. E como o nosso consultório é, na grande maioria, eletivo, com exames eletivos, não tinha aquela obrigatoriedade de estar presente. Então, botar todo mundo home office, e aí a gente começou as chamadas teleconsultas, que é uma prática que era proibida, né? Até então, essa coisa da gente falar com o paciente, mandar o WhatsApp para o paciente, isso aí já é teleorientação, na verdade. Mas isso o cunho jurídico, isso não era aceito. Até que o CFM, né, determina no Brasil por tempo indeterminado, né? A gente não sabe até quando, e logicamente a gente terá quando voltar ao novo normal, não saberemos o que vai permanecer. Aliás, já existem várias lives e várias conferências médicas discutindo exatamente isso. A telemedicina vai continuar depois da pandemia ou não? Prós e contras. Como tudo na vida, né, Ibida? Tem prós e contras. É É, lógico que é muito bom o yin e o agora. yang. Exatamente. 3 meses depois da pandemia. Não existe só Covid no mundo, né? E a própria Covid já gerou uma outra epidemia dentro da pandemia, que foi uma epidemia na saúde mental. Então, a telemedicina está ajudando muitas pessoas, muitos pacientes. Eu tenho a experiência do dia a dia, mas as publicações internacionais, né? Primeiro da Ásia, da Europa, que já estão um pouquinho à nossa frente na pandemia, já demonstram o estrago, né? Emocional, psíquico, mental e essas comorbidades, né? A associação de doenças que nós vamos enfrentar de agora em diante. Você falou de pandemia mental. O que que você tem observado na tua experiência profissional? Olha, Ibinde, o que eu tenho visto é o seguinte: pessoas que nunca buscaram ajuda por questões de sono ou por questões emocionais estão buscando. Existe uma estatística que 60% está buscando, estatística da Associação Brasileira de Psiquiatria, já estatística de pesquisa brasileira. Pessoas que tiveram um evento único e se curaram e nunca mais precisaram de ajuda, voltam a ter uma nova manifestação. Pacientes que procuram médico, estão medicados e estavam controlados, passam a agudizar aquela manifestação. E pacientes que já estavam em investigação, descontrolados, etc., agravaram isso. Então, o que a gente conseguiu em muito tempo de achei a medicação certa, conseguir diminuir a dose das medicações, a pessoa está dormindo super bem, está emocionalmente bem, está produtiva, enfim. Isso deu a gente alguns passos atrás. Infelizmente, a situação é muito mais séria do que ainda está se expressando. Como ainda existe muito medo de morrer por Covid, de se contaminar por Covid, essa curva, esse platô que não abaixa,
todo dia mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000 pessoas que morrem, ficou em segundo plano essa questão emocional. Mas já chega, né, para nós especialistas, para nós da área, a gente já está vendo como isso agravou a vida da população, né? O ser humano não foi feito para ficar confinado. É social, né? É um ser social. Um ser social. Então, a gente não foi feito para... Tudo bem que o isolamento social é uma diferenciação de presencial e virtual. Você pode estar em casa há 3 meses e não estar em isolamento social. Por exemplo, nós dois agora estamos falando. O distanciamento é só físico. O distanciamento é só físico, neste caso. A questão é que a nossa população de idosos brasileiros, nossa pirâmide mudou. Então, a gente tem de 15% a 20% da população idosa. Se para mim é difícil, quer dizer, eu conheci live na pandemia, eu conheci teleconsulta na pandemia. Então, imagine para uma outra geração. As pessoas não sabem lidar com isso. Então, o filho, o neto, que aquele avô só estava acostumado a ver aí no mercado e ver o neto, isso não existe para muitos há algum tempo. Então, essa inserção digital que veio para nos ajudar nesse momento, para essa população não chegou. Então, é isolamento total mesmo para esse grupo de pessoas. E aí o sofrimento, a melancolia, a tristeza, a depressão, enfim. O que eu tenho notado na minha experiência pessoal clínica e nas leituras que eu tenho feito, especialmente nos países, China, Itália, esses países que já passaram ou estão passando pela pandemia mais fortemente antes do que a nossa começou, um aumento de depressão. O Brasil é o 5º lugar no mundo em depressão, campeão mundial de ansiedade, e o que está aumentando também no exterior e está aumentando aqui, transtorno de estresse pós-traumático. As pessoas estão com medo de se abraçar, de se tocar, de sair à rua, né? Então as pessoas estão se confinando com medo do que poderia acontecer. Não é uma precaução, é um medo fora de contexto. Isso está acontecendo muito. Mas eu fui atropelando aí. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos espectadores. Vamos chamar de espectador porque está olhando para é espectador, né? É que a gente é tão amigo, né, Arminda, que aí a coisa já segue. Eu desconheço criança. Andréia. Pois é. Meu nome é Andréa Bacelar. Eu fui na tua festa de 15 anos. Exatamente. Na Tijuca, na Gurindiba, na Gurindiba. Médicos. Gurindiba, na Muda da Tijuca. Gurindiba, eu moro aqui pertinho de você, da onde você morava. Sim, você é uma família de médicos. Eu nasci, pai e mãe médicos, eu e mais 3 irmãos, nós 4 filhos, 3 foram médicos e neurologistas. Já perguntaram se isso era geneticamente determinante, porque bacelarmente determinante. O pai exigente. Pai e mãe neurologistas e 3 filhos neurologistas, realmente é difícil, é quase inédito. Só um parênteses. Então eu cresci. O teu irmão fez um sucesso aqui muito grande, hein? O teu irmão Oscar, que nós chamamos de Cacá, arrasou aqui na live. Deu uma repercussão enorme. O Oscar um show. É um show. Ele era tímido, né? Eu fui a primeira. Você hoje é Bacelar Alfa. O Oscar é mais tímido. Ele não gosta muito. Ele não gosta muito de aparecer, não. Mas quando ele aparece, ele é sempre brilhante. Muito estudioso. Foi o que largou. Olha, o Oscar, ele não sei se ele contou aqui, que ele largou o curso de medicina
no segundo ano, ele falou, não é isso que eu quero fazer, não. Eu quero fazer história, eu gosto de história e tal. Com um mês que ele tinha largado a faculdade de medicina e Um migrado momentinho para a só. Um história, meu minutinho pai só. Estão descobriu. dizendo que eu estou sem imagem. Aqui eu estou vendo tudo normal. Os meus dois. Rony, o que eu posso fazer? O meu filho Márcio está falando aqui que eu estou sem imagem, outra pessoa disse que eu estou sem imagem também. A minha cara é feia, não precisa mostrar também. Vou mostrar a André que vocês estão mais bem servidos. Mas a imagem está aqui, para Olha, mim, eu está estou te normal. vendo. Então tá bom, isso é Eu estou implicante. te vendo. Mas você estava dizendo, o teu irmão Oscar, a Luísa está me vendo. A Lúcia diz que eu estou sem imagem. A Denise diz que está um pouco embaçado. Esse pessoal anda bebendo aí na hora do expediente. André, você estava falando que o teu irmão queria desistir o Oscar. Então, ele desistiu da medicina, no primeiro ano de medicina, logo, e aí ele migrou para a história, e meu pai só ficou sabendo um mês depois. Aí meu pai chegou para ele assim, ó, olha, você volte para a medicina, ou eu te deserdo, e eu vou arranjar um atestado médico que você não estava bem. Então, foi assim, meio que obrigatório. E hoje Eu me lembro disso. é o mais acadêmico. Sabe? Foi o que foi para fora, né? Porque o primeiro filho, o pai não tem dinheiro. Então, eu não pude ir para. Eu fui só a primeira, dos 4. Então, eu não pude ir para fora. Mas o quarto filho, né? As coisas vão melhorando. A grana já estava mais fácil. A grana já estava mais fácil, então ele pôde ir para a Alemanha, para a Suíça, passou um tempo fora. E hoje é o que mais estudioso, mais acadêmico, faz livros científicos, né? Também faz de poesia, mas também faz científico, enfim. Então, ele seria um grande orgulho para o teu pai. Ele já era um grande orgulho para o seu pai. Agora, o teu pai estiver vendo, o orgulho dele deve estar transbordando. Bacelar foi um grande amigo meu e até hoje, de vez em quando, eu sonho com ele ainda. Uma saudade muito grande. Maravilha. Sério, uma pessoa que marcou minha vida. Não tem aquela da revista Seleções, meu tipo inesquecível? Não tinha uma sessão naquela revista antiga, Seleções? Exatamente, Seleções. O Bacelar. E nós temos muitos amigos como eu e o Bacelar, tínhamos muitos amigos em comum de rádio e tudo. Toda vez que o grupo se reúne, o Bacelar está na conversa. O tema é ele. Agora, nos 70 anos do Maracanã, acho que foi o Apolinho que citou o meu pai. Quer dizer, ele morreu em 2005, quer dizer, tem 15 anos e citado agora nos 70 anos do Maracanã. Então, quer dizer, foi uma pessoa marcante, não tenha dúvida, estava à frente do tempo, mas à frente, assim, 10, 15 anos. Isso que a gente vive hoje, de falar, de se enxergar, de saber onde você está, de ter, enfim, você conseguir saber por via satélite onde é que as pessoas estão, GPS. Enfim, isso aí ele já falava, já achava que isso ia acontecer. Foi o primeiro a ter celular no Brasil. Enfim, o MS-DOS, que era um computador lá no começo, ele implantou na clínica quando ele apareceu, na existência dele. Então, ele gostava muito de tecnologia, realmente era um diferencial. Seu pai era um ponto fora da curva. Brasil, era um ponto fora da curva. Em qualquer sentido. Quem? O teu pai ou o computador? Não. O meu pai veio para o Rio de Janeiro, né, do Maranhão, fugido, porque ele era presidente-geral da Uni, lá na época. E aqui ele morava na Lapa, onde tinha um antigo chamado prostíbulo, né? Era assim que ele se referia, mas que as moças o adoravam porque ele trabalhava e ele levava preservativo e anticoncepcional. E em troca disso, ele tinha abrigo.
Foi assim que ele começou, com a lambreta dele indo para os plantões e tal. Foi da UERJ. Minha mãe passou no vestibular e veio para a UERJ. Eu nasci no Pedro Ernesto. Minha mãe no segundo ano de medicina. Minha mãe teve filho na faculdade, são 6 anos de faculdade. Ela teve 3 filhos na faculdade e o quarto, o Oscar, na residência. Quer dizer, é uma outra coisa que eu não sei como é que se consegue fazer uma faculdade de medicina e ter filho e cuidar de filho sem condição financeira. Enfim. Você se lembra da época da marmita? Você lembra da época da marmita? E como? Para eu vê-los, a Clínica da Tijuca, que está lá há 52 anos, né? Hoje lá eu é que dirijo a clínica, mas para que eu os visse, eu saía da escola e passava na clínica e ficava ali em frente à porta de um e do outro, esperando abrir entre um paciente e outro para a gente se encontrar, para a gente se falar. Essa era a vida, essa era a realidade, né? E ninguém morreu por isso, ninguém teve estresse pós-traumático por isso. Até Teu pai não ia deixar Teu pai não ia deixar ninguém falar de mimimi. Vamos parar com essa frescura aí. Aí eu acabei passando para a UERJ, onde eu nasci, no Pedro Ernesto, foi onde eu fiz faculdade de medicina. E aí depois neguei a neurologia, né? Inicialmente, acho que por ter pai e mãe médicos, eu neguei a neurologia e fui fazer terapia intensiva. Aí dava plantão, olha, eu saía de casa na terça, eu voltava na sexta, dando plantão, terapia intensiva. Aí eu não conseguia ter namorado. Ninguém queria me namorar porque não dava, né? Eu estava dormindo ou eu estava no plantão. Aí eu falei, não, mas eu quero casar e quero ter filho, então eu vou ter que mudar de profissão. Aí foi quando eu resolvi fazer residência em neurologia. E aí fiz residência. Aí entrou numa onda de neurologia, fiz residência. Aí depois fiz mestrado, depois fiz doutorado. E aí enveredei para o sono, para essa área da neurofisiologia, né? Porque a polissonografia, que é esse exame, essa ferramenta que estuda o sono, a área dela é da neurofisiologia. Então, é um exame que a gente avalia o funcionamento de variáveis neurológicas. Você é a presidente da Associação Brasileira de Sono, né? Isso. Hoje, na verdade, eu estou no segundo mandato e acabo em 2021 e consegui trazer o Mundial de Sono. Quer dizer, que essa pandemia não atrapalhe, será em setembro de 2021, no Rio de Janeiro, o Congresso Mundial de Sono. Já que estamos falando de sono, como é que a pandemia está afetando o nível do sono ou da insônia ou fazendo as pessoas dormir demais? Gravemente. A gente teve as etapas, né? O início era o seguinte: qual era a nossa grande reclamação? Não temos tempo. Não temos tempo, não temos tempo, não temos tempo. E qual era o principal transtorno de sono que a gente tinha? Sono insuficiente, ou seja, privação voluntária de sono. Eu não tinha tempo de dormir. Eu ia dormir tripla jornada, ia dormir muito tarde e acordava cada vez mais cedo por trânsito, demanda de filho, etc. Então, a gente ia restringindo esse tempo de sono. Veio a pandemia para tudo, todo mundo em casa, home office, para quem ainda continuou trabalhando. E aí, o que eu faço com esse tempo todo? As pessoas não sabiam o que faziam com esse tempo todo. Inicialmente, a gente teve essa questão de, bom, eu não estou mais em privação de sono, eu estou dormindo mais tempo. Ok. Depois disso, a gente perdeu os sincronizadores do sono. O maior sincronizador é o sol, né? Ele nasce todo dia, se põe todo dia, claro, vigília, atividade. Escuro, noite, sono. Só que a gente está confinado. Muitas pessoas não conseguem pegar sol
ou não sabiam da importância do sol, porque era quase que automático, né? Eu abro de manhã, eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aí sincronizava com o sol. Hoje, a gente fica um pouco ali naquele cinza, naquela penumbra, porque eu não estou nem na claridade, nem no sol totalmente. E quando eu estou em casa, eu estou com luz acesa, com claridade, com exposição de luz azul, que é essa luz que é emitida pelos smartphones, pelos computadores, enfim. E aí, as pessoas começaram, qual é o horário que eu vou dormir? E aí começaram a dormir cada vez mais tarde e acordar cada vez mais tarde. Adolescente, até o momento, quem tem escola com aula gravada, que não tem que estar presencialmente às 8 da manhã, troca o dia pela noite. Por quê? Porque perdeu essa sincronização e a melatonina, que é o hormônio do sono, no adolescente já é produzida mais tarde. Por isso, abrindo um parêntese aqui, aí não tem a ver com pandemia, nós lá da Associação Brasileira do Sono estamos com um projeto de lei para conseguir que no ensino médio a aula comece às 8h30 e não às 7h. Não por vagabundagem. Meu pai já defendia essa ideia. Exatamente. Ó, quanto tempo, né? É porque existe uma questão biológica. O adolescente tem sono mais tarde. Então, você obriga esse adolescente para estar em sala às 7h, muitas vezes ele tem que acordar às 5h30. Então, ele está em sono, está cochilando em sala de aula, não está atento, está em privação de sono. E aí, a partir daí, a bola de neve, quem tem privação de sono, não rende, está cansado, baixa imunidade. Aí a gente entra irritabilidade. nas consequências de dormir mal. Irritabilidade, ganho de peso. Então, e também muita gente agora, com a pandemia, está ficando vendo televisão até mais tarde, Netflix, séries, não sei o quê, está dormindo num horário fora do seu habitual. Exatamente. Descontrola tudo, né? Então, uma questão que aconteceu, dormir mais para as pessoas que não têm problemas intrínsecos. A gente vai falar da insônia. Mas para quem não tem, então eu passei a dormir mais porque eu estava com um outro problema de sono, que era a privação de sono. Agora eu posso dormir mais. Aí o segundo problema, síndrome do atraso de fase de sono, que é o quê? Dormir mais tarde e acordar mais tarde. As pessoas também estão vivendo isso, porque não tem o sol, porque não tem a obrigação, o relógio não desperta mais às 6h, então eu acabo atrasando a fase do sono. Aí vem uma outra questão. Aí começou. O que é coronavírus? Qual é a letalidade desse vírus? O próprio Brasil, como é que se organizou para isso? As questões políticas, as questões econômicas, o dinheiro que vai faltando, o medo de perder o emprego e pessoas próximas que começam a perder as vidas. Então, aí um luto do vizinho, às vezes do próprio parente, né, mais próximo. Então, entrou-se numa espiral do medo, da preocupação, da insegurança, da incerteza. Para quem era predisposto geneticamente a ter insônia, ou para quem já teve, aquela história que eu falei, não tive mais, resolvi, não procuro mais médico. Aí começa-se a manifestar esse transtorno do sono, que é a insônia. Então, o indivíduo quer dormir, aí é diferente da questão da privação. A privação, voluntariamente, eu faço um esforço para estar acordado. O outro é uma privação involuntária. Eu quero dormir, tento dormir e não consigo dormir. E para a gente definir o transtorno crônico, que aí agora a gente já pode definir, já temos 3 meses, eu tenho que ter dificuldade para iniciar ou dificuldade para manter. Tem pessoas que dormem rápido, mas acordam 2 horas depois, ou ficam acordando, ou passam a noite dizendo: eu escuto o cachorro latir, eu escuto meu marido roncar, eu escuto a porta bater, eu escuto o freio do carro, eu escuto... são aquelas pessoas que têm o chamado estado de hiperalerta ou estado de hipervigilância. Então, você acha que o Covid causa isso?
Não, não. Eu acho que a pessoa tem a predisposição para isso e esses fatores precipitantes, que é o que a gente está vivendo, desencadeou nessas pessoas a insônia. E isso Sim. acontecendo por pelo menos 3 vezes por semana, chegando a 3 meses, aí a gente configura o transtorno da insônia. Aí tem que tratar. E aí as pessoas têm Tem. outro problema. Não posso ir ao médico, não quero ir ao médico. A televisão me diz que é para eu ficar em casa, mesmo que eu tenha sintoma de Covid, eu só tenho que ir lá se eu tiver com falta de ar. Se eu não tiver, é para eu ficar em casa. Então, olha o paradoxo. O indivíduo que não é da área de saúde, que não tem ninguém da área de saúde, fica desesperado. O que eu faço com isso? O que eu faço com esse sintoma? E olha que interessante, a falta de ar da Covid é a mesma falta de ar de um ataque de pânico. É a mesma. É. Quer dizer, a fisiopatologia é completamente diferente, mas o sintoma, a queixa, estou com falta de ar. E o que está me gerando falta de ar? É que eu estou contaminado ou é que eu estou com ansiedade? Uma ansiedade aguda, uma ansiedade que está se reincidindo nos dias. Então, como é que eu vou procurar o médico? Então, a telemedicina veio para ajudar nesse sentido. A orientação que a gente dá é que busque a ajuda do médico que esse indivíduo tinha. Mulheres têm o ginecologista que elas vão anualmente. Então, comece a ter um vínculo com algum profissional de saúde. E se esse profissional de saúde não tiver habilitado, especializado a tratar, que ele direcione e ele indique, olha, então pode ligar lá para o doutor Aibinder que ele está fazendo terapia. Pode ligar lá para a Clínica Bacelar que os médicos estão em atendimento. Presencial para quem precise, virtual para quem possa fazer virtualmente. Saindo um pouquinho da área do sono, indo mais especificamente para a tua neurologia, a Covid pode prejudicar o sistema neurológico, o sistema nervoso central? Pode causar danos? Já existem alguns estudos, Aibinder. É lógico que a gente está escrevendo essa doença, né? Então, é aquela coisa, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. O que a gente já vê no sistema nervoso central? Coagulações, então tromboses, então maior chance de AVC, maior chance de isquemia. Por quê? Porque é um vírus que age na cascata da coagulação. Então, eu tenho mais chance de ter alguma obstrução, sim. Mesmo em paciente relativamente jovem. Qualquer idade, né? A questão da coagulação não é aquela placa de gordura que vem se formando e o paciente é hipertenso, obeso, sedentário, com apneia do sono, e aí pronto, ele obstrui e tem um AVC. Não é isso. É uma alteração específica da cascata da coagulação que vai obstruir o vaso, que pode ser uma trombose venosa profunda na perna, que pode ser uma embolia pulmonar no coração e que pode ser um AVC. Pode ser um infarto, pode ser um AVC. Há alguma coisa que a pessoa possa fazer para se prevenir, pelo menos relativamente? Aibinder, infelizmente, não. A prevenção é essa. É máscara, isolamento, distanciamento. Não se usa anticoagulação profilática, ou seja, preventiva, né? Existem aqueles que usam porque tem outros problemas já de antemão, antigos, problemas de varizes, problemas nas pernas já diagnosticados e tal, ou tem algum transtorno de coagulação e tem que estar anticoagulado permanentemente, mas não existe ainda nenhum protocolo que determine, olha, população, vamos usar um anticoagulante em dose baixa, que é até aquela injeçãozinha na barriga, quem fica internado às vezes toma, né? Para evitar, se você se contaminar, de ter uma obstrução. Por outro lado, no protocolo atual,
quando o paciente interna, agora já se faz corticoterapia, ou seja, corticoide e anticoagulante, profilático. Por quê? O que se viu? Que depois do 7º dia da doença, que a primeira fase é a fase de infecção viral, de proliferação do vírus. Do 7º ao 10º dia é a fase de explosão inflamatória. Então, não tem mais a ver com o vírus, tem a ver com a sua resposta imunológica à doença. Então, muitas pessoas falam, não, já estou com 7 dias de doença, já estou finalizando. Não, é o momento, 7 a 10 dias é o momento de maior preocupação desta virada inflamatória e aí começar a ter trombose, falência renal, insuficiência respiratória, que são as principais manifestações. O Kaique está perguntando quais são as dicas para uma boa higiene do sono. Boa, Kaique. Olha, na pandemia, a gente tem que ter esse novo hábito regular. Então, não é que você tenha que passar a viver o que você vivia antes da pandemia. Então, se você está mais em casa, se você trabalha em casa, ou se você estuda em casa, o que você tem que adotar é o mesmo horário de deitar. Pode ser às 2 da manhã, agora esse é o seu horário? Ok, ninguém está pedindo para você dormir às 10. Mas que seja toda noite, toda madrugada, neste horário. E que a gente conheça o nosso cronotipo. O que é cronotipo? É o que geneticamente está determinado do seu sono. Ou seja, você é matutino, você é vespertino, você prefere acordar com as galinhas ou você prefere acordar quase na hora do almoço? Qual é o tempo total de sono que você se sente bem? Existe uma recomendação da Sleep Foundation, lá o bebê 20 horas, o adolescente 10 horas, o adulto de 7 a 9 horas, o idoso de 7 horas. Isso aí é uma recomendação padrão. Por quê? Porque a maioria das pessoas nestas faixas etárias precisam desse tempo total de sono. Mas a gente tem que se avaliar. Eu sou dormidor curto, eu preciso de 6 horas e fico super bem. Eu sou dormidor longo, olha, com 8 horas ainda não fico bem, eu só fico bem com 9 horas. Então, adotando esse critério de autoanálise, escolha a preferência do horário de deitar, a preferência do horário de levantar, respeitando esse seu tempo total de sono. Então, isso é a primeira higiene do sono. A segunda, se você não tem o hábito e não tinha o hábito de cochilar à tarde, não faça, até porque a pandemia não é eterna. Então, a gente vai adotar uma rotina que daqui a pouco eu vou ter que reajustar. Reajustar, dormir mais cedo, acordar mais cedo, etc., é mais fácil do que, olha, me adaptei a cochilar depois do almoço. Então, isso fica mais difícil. Então, não é interessante, a menos que isso já seja um hábito. Fazer a atividade física, que foi o que muita gente que passou a entender que o exercício físico era vital, era fundamental para a vida, e de repente eu não tenho onde fazer exercício, eu não tenho equipamento em casa, eu não tenho como correr na rua, eu não tenho como ir para a academia. Então, tentar na sua própria casa, existem várias lives, vários locais que nós já fizemos aqui uma. Você pode ir no meu YouTube, tem um professor que participou da live que mostrou como dentro de casa, sem equipamentos específicos, você pode se exercitar. Aí, qual horário? O ideal é que a gente faça pela manhã ou no começo da tarde. Fazer à noite pode ser prejudicial, principalmente para as pessoas que já têm dificuldade em pegar no sono. Então, não é legal fazer à noite. A questão da dieta, da alimentação, é o tripé de uma boa saúde, né? Dormir bem, fazer atividade física e se alimentar bem. Então, é fundamental. Logicamente, o que aconteceu na pandemia? As pessoas estão obesas.
as pessoas ganharam 10 quilos, 15 quilos. Por quê? Não é o peso da Fiquei em máscara, casa. não? Não é o peso Hã? da máscara, não? Não é o peso da máscara. Infelizmente não é de aço, infelizmente. As É. pessoas deixaram de fazer atividade física e passaram, estou em casa e estou comendo, estou beliscando, estou comendo. E fast Até pela food, comida ansiedade, né? calórica, aumenta a questão da ansiedade, a questão da madrugada. Né? A madrugada, o sistema de recompensa está ali, olha, eu mereço, né? Então, o que eu mereço? E aí o cérebro pede o quê? Snack food, pede comida calórica, comida essa rápida. Então a gente começou a E, comer. e a E depressão ganhou altera o peso. apetite. A depressão altera o apetite para mais ou para menos. Se for para mais, A questão do humor, a comorbidade com ansiedade, com depressão, que a insônia está na grande maioria ali interligada com uma ou com a outra, pode ser um fator de aumento do apetite por aumento da ingesta. E aumentar o ah, apetite faz o quê? Aumenta o peso. Aumentando o peso, eu aumento o refluxo. Aumentando o refluxo, eu aumento o ronco. Aumentando o ronco, eu aumento a apneia do sono. Aí a gente entra numa outra cascata gravíssima que antes da pandemia, 1/3, 3 em cada 10 pessoas têm apneia do sono no Brasil, estudo brasileiro. Ou seja, param de respirar à noite. E como é eu não aquele micro posso... despertar, né? É Não, isso? A para, apneia do sono? isso aí já é a ressuscitação. Porque eu parei de respirar, não faço barulho. Aí voltei a respirar, ressuscitei. Então é isso que acontece, às vezes, 50, 100 vezes por hora de sono. É E, isso que a infelizmente, polissonografia mede. isso é que a Essa, polissonografia essa... define, a gravidade da insônia. Uma questão interessante aqui, né, só para brincar um pouquinho, uma das coisas que a apneia do sono gera é impotência sexual. Mas o homem, por exemplo, não acha que ronca, ele não acha que ele não tem apneia, e a gente não pode depor do que acontece no nosso sono, porque a gente está dormindo. E hoje tem esses celulares que gravam, então hoje a situação é a esposa levando o marido no médico porque ela tem insônia, porque não consegue dormir por causa do ronco e da apneia do marido. E ele só foi lá porque ela filmou. E ele só vai tratar quando eu disser, olha, a apneia do sono gera impotência. Porque se eu for dizer, olha, você vai ter que usar uma máscara para dormir, isso é importante, porque senão você vai ficar hipertenso, diabético, vai ganhar mais peso, etc. Isso aí as pessoas acham que dá em poste, não acham que vai acontecer com ela, e muito menos da segunda etapa, que ela vai infartar, que ela vai ter arritmia cardíaca ou que ela vai ter um AVC. Então, mas quando você diz, olha, isso aí altera a sua questão sexual, aí pronto, aí ele, então eu vou usar. Um grande Então incentivador. voltando para a higiene do sono, então esses são os fatores assim primordiais. A questão da cafeína, a gente gosta muito do cafezinho, mas o cafezinho, o último deve ser o após o almoço. Para muitos, a cafeína, 5, 6 horas da tarde, podem interferir negativamente no sono. Volto a dizer, tem gente que faz exercício de noite, come um prato enorme, volumoso de comida, toma café, tem uma DR com o parceiro, vira para o lado, deita e dorme. Esse não tem problema de sono. Esse vai ter vitiligo, esse vai ter tumor de próstata, vai ter outras coisas, porque o órgão-alvo vai ser determinante para indicar qual será a doença daquele indivíduo. Mas nós aqui temos que entender que a cafeína pode ser um fator a mais para dificultar a promoção do sono. Então, Por cafeína se entenda também mate, chá, refrigerante à base de coca, não é isso? O que você tem cafeína, né? Você deve evitar a Guaraná, partir Guaraná. das 5 horas
A partir das 5 horas da tarde, deve evitar. E uma outra Tá. dica que funciona muito, Aibinder, são essas preocupações, no momento em que a gente está sozinho, conosco, deitado, para tentar dormir, é o momento que a cabeça começa a funcionar e aí a gente começa a ruminar, que é exatamente isso. Pensar, pensar, pensar em problemas. Na maioria das vezes a gente não pensa em coisa boa. Nesse momento é interessante que a gente anote. Anota que eu tenho que pagar fulano, tenho que ir no dentista, tenho que visitar minha mãe, não posso esquecer a meta lá do meu emprego, não posso... Anota, porque a finalidade é você esvaziar esse pensamento, diminuir essa necessidade de eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar. No momento em que você faz isso, você está estimulando o alerta. O alerta. E o sono é uma entrega. Então, para eu me entregar àquele fenômeno, àquele estágio, eu tenho que estar relaxado. E a mente também tem que estar relaxada. Então, uma dica é essa de anotar. A Malu pergunta se você é a favor do uso da melatonina em comprimido para a pessoa dormir. Boa pergunta, Malu. A melatonina ela é usada indiscriminadamente, mesmo não sendo produzida no Brasil. Todo mundo que viaja vai num Walmart da vida, no Walgreens, comprar o pote da melatonina. O que acontece? A melatonina não é hipnótico, ou seja, ela não é indutor de sono. A melatonina é um sincronizador do ritmo. A gente produz esse hormônio no escuro. É um hormônio que só é produzido no escuro. Então, a noite vai chegando, por isso é que é importante essa questão de menos luz, menos celular, menos estímulo na hora de dormir. É uma outra dica na higiene do sono. Porque no momento em que eu estou aqui, essa luz está entrando na minha retina e avisando para o meu cérebro: não produza melatonina porque está claro, porque é dia. Então, primeira coisa é a gente diminuir a luminosidade. Então, quando a gente ingere melatonina exógena, né? A gente tem a nossa endógena. Quando a gente ingere melatonina, qual é a finalidade? Ressincronizar. Então, ela é para ajustar fuso horário. Se eu viajo para leste ou para oeste, eu posso tomar melatonina. Se eu tenho atraso de fase, independente da pandemia, ou seja, eu só consigo dormir às 3 da manhã, mas o meu relógio desperta às 6 porque eu tenho que trabalhar. No dia seguinte, eu não consigo dormir, porque a minha melatonina só é produzida lá meia-noite para as 2 eu estar dormindo. Então, aí sim, a melatonina é muito bem-vinda. E não é na hora de dormir. Ela deve ser tomada 3 horas antes do seu horário de dormir. Então, é isso que as pessoas não sabem e usam erroneamente. A outra questão é tomar doses absurdas. A gente precisa de 2 miligramas, 3 miligramas. Comprei a de 10, agora eu vou dormir. E aí toma e fala assim, nossa, minha insônia é gravíssima, porque eu tomo 10 miligramas e não consigo dormir. Mas quem disse que melatonina é indutor de sono? Não é. Então, é nesse sentido. No Brasil, atualmente, ela pode ser manipulada. Então, existe uma liminar para manipulação. Ela é bem-vinda para crianças sindrômicas, crianças que têm questões neurológicas e têm dificuldade de dormir, e idosos, principalmente já com déficit cognitivo, porque não produzem mais melatonina. Então, a gente faz um complemento ali para ajudar o sono. A Lúcia pergunta se a insônia é genética. Olha, Lúcia, isso é uma coisa muito atual. Nos últimos congressos, já existem algumas sequências de genes separadas que estão sendo replicadas, então demonstrando que existem famílias, existem populações que têm essa tão, então terão insônia por hereditariedade, sim.
mas ela não é somente genética. Existem vários modelos que explicam insônia. Então, existem modelos comportamentais, existem modelos hormonais, existem vários modelos que tentam explicar o porquê que a gente tem insônia. Mas a questão genética é um fator a se pensar também. A Eudisseia diz que acorda de madrugada sufocada. Ela tem apneia, mas não se adaptou com aquela tromba, né? CPAP, né? CPAP. Uhum. A tromba, ela não se adaptou. O que ela pode fazer? Então, olha só, a questão é que as pessoas não sabem indicar o CPAP. Parece que é assim, olha só, você tem que usar óculos, vai ali na ótica e compra, ponto. E aí você escolhe um vermelhinho, um puxadinho, não sei o quê. E não necessariamente é este aparelho, esta forma, esta máscara que vai lhe auxiliar. Existem alternativas, existem placas, são aparelhos feitos por dentista que ajudam na apneia. Existem hormônios, dependendo do caso, que podem ajudar na apneia. Perder peso ajuda na apneia. Exceções, mas existem casos que algumas cirurgias ajudam na apneia. Mas o padrão ouro, ou seja, o melhor tratamento, é o CPAP. Mas você tem que saber qual é o CPAP, qual é a máscara, qual é a pressão. Então, as pessoas pegam, compram, usam, e aí falam assim, nossa, eu não consigo dormir com isso. E já excluem da lista o melhor tratamento. Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim desta forma, e aí eu falo, peraí, vamos lá, vamos desmistificar e tirar essa impressão que você teve desse equipamento. E hoje estão usando, felizes da vida, adaptados e sem esse grande fator de risco para a vida, que é a gente parar de respirar inúmeras vezes, toda noite, a noite toda. A Lúcia pergunta se é melhor tomar remédio para dormir ou não dormir. Ótima pergunta, Lúcia. Isso aí o FDA, né, a Anvisa dos Estados Unidos, já determinou isso. É melhor dormir medicado do que não dormir. Vírgula. Entretanto, o remédio, a medicação, tem que ser adequada, específica. O que acontece hoje em dia é que, infelizmente, a gente ainda usa muito tranquilizante, que são os benzodiazepínicos. Volto a dizer, tranquilizante é para quê? Tranquilizar. Não é para dormir. Igual a melatonina, não é para dormir. Só que as pessoas usam esses tarjas pretas porque eles relaxam, e aí a pessoa dorme porque iria dormir, só relaxou, e usam para dormir. Isso está completamente errado, porque benzodiazepínico não é medicação de uso contínuo. Eles geram dependência, eles geram tolerância, eles geram queda, eles geram alteração cognitiva. Imagine que você está envelhecendo, porque a nossa população está envelhecendo, você tem insônia. Insônia é um fator para agravar degeneração neuronal. Já tem um monte de artigo mostrando isso. Então, ou seja, aumenta a chance de demência, assim, resumidamente falando. E eu ainda uso um remédio que altera a minha cognição. Quer dizer, então, está tudo errado. Então, melhor dormir do que não dormir, mas com medicação seletiva, específica, indicada e é individualizada. Hoje, o tratamento da insônia é individualizado. Por quê? Porque a insônia é comórbida. Tem um indivíduo que ele acorda no meio da noite porque ele tem insônia e apneia. Tem um indivíduo que acorda no meio da noite porque ele urina, porque ele tem noctúria, porque ele tem algum problema, ou prostático, ou problemas ginecológicos. Então, insônia é isso. Tem dor. Eu tenho dor e tenho insônia. Eu tenho hipertensão e eu tenho insônia. Eu tenho depressão e eu tenho insônia. Eu tomo uma polifarmácia, alguns dos remédios que geram insônia e tenho insônia. Então, a gente tem que individualizar para poder tratar adequadamente. O Márcio, meu filho, está perguntando se dormir muito faz mal.
Poxa, Márcio, essa aí é pergunta de rodapé de livro, hein? Olha, é uma verdade. Hoje, existem várias publicações que mostram que dormir menos do que 6 horas está bem estabelecido que é fator de risco para hipertensão, para diabéticos, para morte súbita e assim sucessivamente. E dormir mais do que 9 horas, atualmente, também se constata que é fator de risco também para ter mais doenças degenerativas. A causa objetiva não se sabe. Lógico que dormir pouco a gente sabe, né? Eu não restaurei nenhum dos sistemas do corpo para isso. O que se acha é que quando a gente está dormindo mais do que precisa, é que a gente está devendo sono, o sono não foi adequado. E aí é uma defesa do nosso organismo para que a gente efetivamente acorde restaurado. E aí a gente precisa desse tempo total de sono maior. E por conta disso, também é prejudicial para a saúde. Andréia, eu gostaria de continuar essa live por muito tempo. Pronto. Eu estou voltando. Lenice, Lúcia, isso, pessoal. Vamos voltar. Pronto. Conseguimos dar um jeitinho brasileiro. André, eu estou com uma dúvida séria. Você é mais bonita do que inteligente ou mais inteligente do que bonita? Olha, Deus parece que quando botou no mundo as mulheres, diz assim, você quer ser médica ou você quer ser bonita? Aí eu escolhi ser médica. Você quer as duas. Você marcou um triplo lá no seu jogo. Você é brilhante, garota. Te chamando de garota porque, para mim, é garota. Mas você é realmente brilhante. Você está dando um show de conhecimento, de didática, de simpatia, de competência. Maravilhosa. Tem um amigo meu que diz que o fruto não cai muito longe da árvore, né? Um fruto do bacelar não podia cair longe. É verdade. Você estava falando, então, que dormir demais faz mal, né? Exatamente. Assim como dormir de menos faz mal. Eu queria muito abusar de medicações, utilizar medicações indiscriminadamente, automedicações, não devem ser feitas. É muito difícil desmamar, ou seja, retirar benzodiazepínico. Cria dependência. Muita dependência, é muito difícil. A gente passa meses no consultório para conseguir retirar lentamente pela crise de abstinência que gera, as pessoas sofrem muito na retirada. E depois de um certo tempo já não faz efeito, né? É isso. A meu raciocínio está certo? Você está dependente, mas não faz mais, não traz o benefício. Então, é aquela pessoa que começa a tomar, aí diz assim, poxa, eu só estou tomando meio miligrama, é muito pouquinho. Quer dizer, não sabe qual é a proporção, né? Que meio de miligrama de um pode representar a 10 miligramas do outro. Mas, enfim. E aí, daqui a pouco, aquele efeito que ela conseguia com meio miligrama, ela não consegue mais. Então, ela precisa aumentar a dose. Então, isso é tolerância da medicação. E aí ela vai tendo mais afinidade pelo receptor que ela liga. Quando a gente para de tomar, o receptor fica ávido pela substância. E aí gera taquicardia, sudorese, falta de ar, tonteira. E aí a gente tem um monte de sintomas pela falta. Por isso é que a gente não pode retirar abruptamente. Gera hipertensão. O Rivotril também é dessa categoria? É dessa categoria. O Rivotril, o clonazepam, uma pessoa aqui na sala que nós temos uma pessoa aqui na sala que não tem nome, mas ela não vai para a cama sem o Rivo.
Rivotril. Ela é viciada. Exatamente. E isso pode mimetizar Alzheimer? Entenda bem, a gente não pode definir que são medicações ruins. Não são. Entendam bem. Num ataque de pânico, a melhor medicação é Rivotril sublingual. Estou usando a marca porque foi falado aqui. Mas é um benzodiazepínico de ação imediata e que seja absorvido o mais rapidamente possível. É essa medicação de indicação. Mas não é uma medicação para se tomar todos os dias. Porque vai gerar essas complicações. Idoso tomando benzodiazepínico levanta à noite sedado e cai e fratura fêmur. A nossa amiga Genise entrou, nossa amiga comum Genise entrou aqui na live. As pessoas estão te elogiando bastante. A pessoa que eu falei está perguntando se a senhora trata de crise de abstinência de Rivotril na sua clínica. Nossa, é o que eu mais faço. Hoje, né, acaba sendo uma amostra viciosa. Quer dizer, eu ainda faço neurologia, né, porque minha formação é neurologia, mas pela especialização em sono, acaba que o consultório fica direcionado mais para essas questões de sono. E as pessoas se automedicam. E lá no passado, quando a gente não tinha outras medicações, abusavam dos benzos. Então, o que eu mais faço é retirada de benzo. E uma pergunta. Mimetiza Alzheimer, o benzo? As pessoas têm um comportamento parecido. Ele complementa, ele agrava, ele antecipa. É isso que as publicações tendem a mostrar. O uso crônico de benzodiazepínico, e logicamente relacionado a doses, alteram cognitivamente. E aí esse indivíduo envelhecendo, começaria a ter demência, porque a gente sabe que demência, o grande fator de risco para demência é a idade. Está reverberando. Sim. Pode continuar, estou ouvindo. Deu uma congelada na imagem dela, mas deve voltar. Voltou. Então, voltou. O benzodiazepínico, porque minha voz, eu estou escutando a minha voz, aí fica difícil de falar. Da outra vez não estava assim, não. Estou tentando abaixar um pouquinho aqui para ver se melhora. Está dando eco. Enfim, dando eco. Então, se você faz o benzodiazepínico, ele altera essa conexão, as sinapses nervosas, e ele diminui essa conectividade. E quando a gente tem demência, a gente começa a ter perda de neurônio e menos interação entre os neurônios, né? Se eu tomar o benzodiazepínico, eu vou antecipar. Se o grande fator de risco é a idade, a gente sabe que com 65 anos, 5% da população terá Alzheimer. Acima de 80 anos, 50% da população terá Alzheimer. Então, se a gente tiver 2 idosos com 80 anos, um tem, o outro não tem. O que tomou benzodiazepínico por muito tempo, teve mais cedo. Então, é isso que a gente está tentando evitar. A pessoa que toma benzodiazepínico, ela pode dormir bem, ela apaga, ela repousa. Boa pergunta, Elinda. Uma falsa ideia de sono melhor. É igual ao álcool. Eles são depressores do sistema nervoso central. Então, você tem uma latência menor para o sono. Você dorme mais rápido. Então, é aquela questão, estou ansioso, estou tenso, preciso tomar um copo de vinho, de uísque antes de dormir. Ok, você vai induzir mais rápido. Mas a arquitetura do sono se modifica. Então, a gente tem menos sono profundo, menos sono REM. Naquele período pós-álcool ou pós-benzodiazepínico. E aí, logicamente, a ressaca da manhã
não é só do álcool, é do sono de má qualidade que se teve. Entendido. Nós vamos ter que encerrar, porque já estouramos o horário mais uma vez. É um prazer enorme estar contigo nas várias ocasiões que estivemos juntos, com algumas exceções negativas, mais uma satisfação. Quero dizer para todos que eu ganho uma grande herança do Dr. Bacelar, que foi a amizade dos filhos, da família, né? Da viúva e de vocês todos, que me honra muito essa amizade, é muito boa para mim. E eu queria que você se despedisse, mas você pode deixar seu contato. Se não puder, eu dou um jeito. Eu vou botar essa live no YouTube. Não, quer dizer, você não pode. Uhum. Médicos, meu telefone é tal, meu Instagram é tal. Estão perguntando aqui. A Genice está mandando os parabéns. Então, eu vou fazer o seguinte. Obrigada, Genice. Se você não puder dizer, as pessoas podem ir no YouTube amanhã ou depois, ou no máximo segunda-feira, que vai estar lá essa live. Tá, joia. Olha, o que você prefere? Não, muito obrigado, digo eu. O telefone lá da clínica é 2574-1650. Esse é da Tijuca? aquele PABX que distribui para todo mundo. Olha, 2574... Não, peraí, vamos fazer câmera em rádio. Repete. 2574... 1650. Tá. As pessoas podem ver, nós vamos ter 2 gravações da doutora Andréia com a doutora Andréia, que a primeira parte eu já botei para gravar, e essa segunda parte também vai ser gravada. Então, se não tiver numa, está na outra. Você quer deixar alguma mensagem para o nosso público? Primeiro, eu queria agradecer o convite. É uma honra. Esse legado que meu pai deixou, também a recíproca é verdadeira. Nós gostamos muito de você. Você está no nosso coração sempre. A nossa clínica é a sua casa também. Queria agradecer a presença de todos até o final, enfim, e essa extensão da live. A mensagem que eu queria deixar é que o sono é fundamental, o sono é vital. A gente pode fazer greve de fome, mas a gente não pode fazer greve de sono. Então, a gente precisa cuidar, atentar para o nosso sono. Porque se a gente passar esse 1/3 da vida bem, certamente vai nos ajudar muito nos outros 2/3 acordados. A tomada de decisão. Quantas vezes nós estamos confusos, com problemas, com dúvidas, não sabemos o que optar, a gente dorme. O sono organiza, o sono bota ali, né, na CPU as pastinhas e direciona. E a gente acorda com a solução, acorda definido, acorda com ideias, acorda criativo. Se a gente não dorme, isso não acontece, a gente não aprende, a gente não produz, a gente está irritado, mal-humorado, não convive bem, não faz o bem. A gente tem que viver o presente bem, né? É feliz. E essa é a dica que eu dou. Eu acho que vamos avaliar isso e, não estando bem, busque ajuda. Busque o seu médico preferido, da sua confiança, porque hoje o que a gente mais faz nos nossos webinars, nas nossas conferências para médico, é ensinar não especialista a tratar sono. Porque a demanda é tão grande que não dá para você ir, às vezes, no especialista. O seu clínico, o seu geriatra, a sua ginecologista, tem que saber avaliar, perguntar, interagir sobre o sono. Era isso, Aibieder. Agradeço muito. Eu quero agradecer porque você me ajuda a atingir meus objetivos com essa live, que é ajudar as pessoas. Isso você fez maravilhosamente bem, tal como o teu irmão e outros convidados que nós tivemos. São pessoas que acrescentam muito. O número de elogios que eu recebo dos nossos convidados é fantástico. E de convidados de áreas diferentes. Por exemplo, antes de você, na terça-feira, veio o Rabino. E o Rabino deu show. Um montão de pessoas, não judias, elogiaram demais o Rabino. A gente imagina aquele cara de barba, chapéu preto e meio assim,
meio corvo, meio urubu, o cara deu um show de simpatia, inteligência, conhecimento. E você acrescentou muito aos nossos espectadores, muito mesmo. E acrescentou a mim, me ajudando a ajudar os demais. Um beijo, minha querida. Nossos caminhos sempre se cruzam. Um beijo. Desejo a todos que entendam que a pandemia acaba, como tudo passa, tudo é transitório, a pandemia acaba, mas se cuidem bem até que acabe e que fiquem todos na paz. Um beijo para o teu pessoal, Andréia. Beijão. Tchau. Tchau.